É mais puxado. Você tinha que fazer um produto só, né? Ou a dissertação, mas era mais um produto mesmo, né? De repente fazer um artigo e um produto, já que o foco é o produto. O problema é fazer os dois. Vai fazer 3, né? Porque depois que defende, ainda vira e fala assim, agora você faz um artigo. Nossa, ainda. Tinha que ser um artigo e um produto. Eu acho que tinha que ser um artigo e um produto. E o produto, um bom produto, claro. Né? Aí dá uma dedicação. Eu lembro quando eu trabalhei aqui na FAI, eu fui bolsista para sempre. Né? A gente era bolsista para sempre. Tinha um programa aqui que chamava PROMAD. Aqui não tem mais. Eu não sei se tem laboratório de tecnologia. A gente tem ainda. Tinha um PROMAD. A gente tinha 14 bolsistas. Era nessa sala aqui. Nem tinha isso aqui esperado. Era na sala assim. E aí... Beleza, gravando. Tem que ser com o microfone? Pode ser, melhor. Melhor, né? Você tem um microfone? Como é que você chama? Luiz. Ô Luiz, brigadão, viu, mano? Alô. Você que é o cara aí. Vamos lá. Você quer começar? Eu falo então de mim. Tá ligado aqui? Alô? Não, agora foi. Tá. Então, gente, olha só. Boa tarde a todos. Eu sou Leonardo Zenha, sou professor da Federal do Pará. Estou fazendo pós-doc atualmente na área de tecnologia, mas mais voltado para os indígenas. E hoje estou aqui como mediador e hoje nós vamos apresentar para esse seminário do Promestre. É Promestre, né? Não é isso? Isso. É um seminário da FAI de Pesquisa, a professora Sandra Regina Sanches Ribas, com o título do trabalho Desenvolvimento de Proposta Formativa em Pensamento Computacional na Prática Docente, o uso do Scratch Júnior. É isso? A orientadora é a Andréia de Assis Ferreira. Então, Sandra, você tem aí 15 minutos, depois a gente abre para o debate. Pode ser? Tá bom, mas aí Você quer fazer a apresentação? Vamos lá para a apresentação. Então você tem 15 minutos. E depois, de repente, a gente pode fazer os dois. E depois abre, pode ser? Pode? Beleza, então, gente, vamos embora. Vocês e a tela. Porque aí dá para fazer os dois, né? Não sei se essa câmera automática de presença. Obrigada, né, pela oportunidade de poder mostrar um pouquinho desse trabalho que envolveu esse tempo muito difícil, né, pra gente, mas que eu acho que conquistou um pouco desse recorte aí que eu aprendi a gostar, mais do que quando era proposta de projeto de entrada. Olha, eu vou falar um pouco dessa motivação, né? Depois de algum tempo estudando esse pensamento computacional, que na verdade é uma competência que eles descobriram, né? Vários países do mundo descobriram ser importante para as pessoas que vivem no século XXI. Ela funciona lidando com a resolução de problemas. Então, o meu interesse por essa temática veio disso, de conhecer as aplicações de pensamento computacional que já existia na prática docente, principalmente dos professores da educação básica dos anos iniciais, né? E sabendo disso, que era importante essa competência para o século XXI. Aí, as questões da pesquisa são de que forma o software de desenvolvimento, que é o mote dessa pesquisa, o Scratch Júnior,
ele pode servir de apoio, né, para esses professores na escola pública, que é o nosso estudo foi baseado na escola pública da educação básica, né? E como isso é visto nas práticas deles. Eles identificam isso como um pensamento computacional. E esse programa, né, essa plataforma, Splash Junior, como uma plataforma de programação, que pode ser plugada, mas também pode ser adaptada para ser desplugada, ou seja, desconectado dos computadores. Como que isso pode ser útil na prática desse docente, né, da escola pública básica e dos professores dos anos iniciais, que é o nosso mote. Mas, partindo desse princípio, essa prática, esse recurso, ele pode ser adaptado a qualquer fase da educação básica. E de que forma eles podem implementar isso, né? O objetivo geral, ele é desenvolver, né, esse modelo, na verdade, é um processo formativo para os professores, para que eles compreendam o que eles já fazem e eles consigam aprofundar nisso, reconhecendo a prática deles legítima como já utilizando o pensamento computacional, mas adquirindo outras performances, outras habilidades, né? E os específicos, né? Os objetivos específicos. Aí tem que desenvolver, aplicar, analisar o curso de formação em pensamento computacional, né? Utilizando a mediação dessa ferramenta. Esse é o recorte. Aí, identificar os livros de compreensão do conceito. O que eles entendem como sendo o pensamento computacional, né? Os elementos presentes, igual eu falei, são específicos, e os caminhos e instrumentos que podem ser utilizados para a promoção dessa competência. A justificativa é a formação de docentes dos anos iniciais do ensino fundamental da escola pública, tendo a ferramenta Splash Junior como objeto de estudo, a fim de investigar a possibilidade de fomentar o desenvolvimento do PC, né, do pensamento computacional, de forma lúdica e acessível. Né? O procedimento metodológico, a gente utilizou o referencial teórico em competências digitais, que a gente acredita que esteja, a gente baseou nesse tripé, né? Competências digitais, a aprendizagem criativa, que é uma metodologia, uma abordagem pedagógica, né? Junto com a resolução de problemas. E o pensamento computacional. Então, a gente trabalhou principalmente entrevistas, questionários, né? Os nossos instrumentos metodológicos. E a avaliação participante, né? Os sujeitos de pesquisa são, né, igual eu falei, são os professores dos anos iniciais da escola básica, né? E o ambiente de pesquisa foram as plataformas síncronas e assíncronas. A gente utilizou, vou mostrar ali mais na frente, o Moodle, o Classroom e o ARNP. Por quê? Inicialmente a gente pensou em utilizar toda a plataforma Google, que era quando eles disponibilizaram, bem em 2020, no início da pandemia, eles iniciaram dando tudo 0800 pra gente, né? Só que aí teve um momento, que foi justamente quando eu apliquei, né, esse curso, que aí eles sequestraram isso. Então aí eu tive que fazer essa mudança, né? Eu continuei com o Classroom, já estava tudo já consolidado e aí foi muito útil, mas a gente mudou para a plataforma de pesquisa, né? O RNP, porque ele nos deu essa robustez, né? De plataforma. Bom, agora falar um pouco das análises dos dados. O perfil do nosso grupo, né? Do nosso local, ele é bem singular. Na verdade, no início foram 52 inscrições, teve muita desistência, isso também é um dado, como diz a minha orientadora, a falta de dado é um dado, né? Essa evasão é uma coisa que a gente considera no final de tudo, e o
que ficou? Ficaram 8 sujeitos de pesquisa que formam esse grupo, né? E eles têm muita similaridade, são pessoas já engajadas, pessoas que já aplicam isso, então foi uma experiência muito rica, mas que preocupa a gente, né? De como anda o professor e a sua capacidade de se dedicar, e não é culpa do professor, são muitos fatores políticos, sociais e profissionais, né, sociológicos, que envolvem essa questão dele poder se dedicar a esse aprimoramento, né, profissional. Aí eu vou pular um pouco dessa parte de gráficos, né, depois eu posso até deixar disponível, mas o que me chama muita atenção aqui, dentro dessa pesquisa, é justamente como eles já utilizam esses recursos digitais. Se você puder passar os gráficos lá na frente. Voltar, né? Voltar, desculpa, é isso. Os recursos didáticos. Recursos didáticos e aqui, ó, isso. E aqui é um dado interessante, porque eles já utilizam jogos de tabuleiro, material concreto, todo esse material didático. E metodologias ativas, que foi uma coisa que a gente aprendeu, muitos de nós aprendeu a utilizar durante a pandemia, que era tudo muito novo para a gente, né? Eles já utilizavam. Então, é esse dado que chama a atenção, de mostrar que é um grupo diferente. Então, eu entendo que foi rico, mas não representa realmente o recorte que a gente imaginou, o recorte dos professores dos anos iniciais da escola básica, né, que foi o mote do nosso estudo. Mas, de toda forma, foi uma descoberta muito rica. Aí, agora, falo do recurso educativo, na frente, isso. E aí foi a plataforma Classroom, né, essa conferência web, e o grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp a gente conversava muito, e eu vejo que essa fluidez na comunicação, que era uma coisa que antigamente eles achavam o celular uma coisa muito afastada do processo, né, de educação e até de letramento digital, a gente pôde comprovar que não é assim, que o WhatsApp é uma ferramenta bem engajadora e porque, além de ser muito lúdico, muito intuitiva, de você colocar emoji, de compartilhar tudo, ela está à mão do grupo de família, está à mão do seu colega, então ela está à mão também para esse grupo de focal, sabe? Então, isso foi uma aprendizagem. Aí, mais para frente, são recortes das aulas, né, dos encontros, que a gente procurou, apesar de ser online, mostrar a materialidade. Então, a gente preparou um material concreto e mostrou, não era a mesma coisa, mas mostrou no vídeo, mostrou na câmera funcionando, né, porque o pensamento computacional, ele começa fora do digital, né, o desplugado, ele começa com a associação de blocos, e aí isso para mostrar na prática, tinha que recortar o bloquinho, colocar um embaixo do outro para produzir essa narrativa. Então, assim, eu consegui um feedback positivo em relação a essa parte. Quando a gente mostrou uma aula onde foi exatamente só a produção prática, além de ter um engajamento em termos de retorno de comentário, a gente viu que eles saíram sorrindo, né? E isso tudo, esse afetivo, eu acho que responde dessa demanda deles de ter uma coisa mais lúdica, mais mão na massa, que é o que não acontece geralmente nas formações, é uma coisa muito séria, muito letrada, muito cinza, né? Que a gente diz. Bom, então, finalizando aqui, as percepções, a gente identificou que existe o pensamento computacional na prática dos docentes, que eles já usam isso nas rotinas, eles utilizam, inclusive, né, pelos dados a gente reconhece a utilização dos projetos, já no começo, isso é uma prática da prefeitura, de utilizar projetos, e isso é um dos pilares, né,
da aprendizagem criativa, que norteia todo o nosso trabalho, que são os 4 P's, né, de paixão, desse engajamento, do projeto, né, de ter um início, meio e um fim, né, do trabalho em pares, que a gente procurou desenvolver, inclusive o próprio curso a gente tentou fazer eles compartilharem do processo, e o pensar brincando, que é igual eu estava falando aqui, da gente manipular as coisas, prototipar e ver se deu certo, se não deu certo, considerar o erro como uma parte do processo de construção dessa aprendizagem. E aí, nas considerações finais, a gente tem que essa pesquisa levantou uma temática da estrutura do processo formativo que, nesse ambiente digital, principalmente pós-pandemia, né, que a gente começou a construir o percurso durante o início, né, que a gente entrou em 2020, no início da pandemia, e percorreu todo, e no final a gente já estava indo para as salas de aula, mas eu ainda não podia aplicar, né, até porque a minha licença era para aplicar online, e a gente viu que esse professor não tem essa disponibilidade de tempo e nem esse vigor atencional, ele não dá conta, literalmente, de mais recursos. Então é por isso que a gente entende que teve esse esvaziamento de 52 foram para 8 pessoas, mas 8 pessoas muito engajadas que virou um grupo de pesquisa. Nós nos relacionamos e pretendemos formar um portal, uma plataforma, construir materiais. Então, assim, rendeu isso. Então, quantidade não é qualidade, mas a gente precisava ter mais dados. Então, a gente pôde ver, né, compreendeu que os cursistas concluintes, eles identificaram o pensamento computacional na sua prática inicial e eles viram que podem mudar, podem aprofundar e podem melhorar. Então, a gente sente que isso validou essa pesquisa, que ela foi de utilidade e a gente pretende mais para frente dar seguimento. E eu agradeço. Parabéns, Sandra, pela pesquisa, importante. Depois a gente vai fazer algumas considerações, mas vamos passar direto para o Alexandre Siqueira Guimarães, que é o título da pesquisa Construção Colaborativa de Vídeos com suporte multimodal nas aulas de Geografia da Educação Básica. O orientador também é André de Assis Ferreira. Tem 15 minutos. Onde é que encontra? Já colocou na pastinha aqui, deixa eu ver se eu acho. Para ir passando. Sim, Aí tem que olhar lá. Cadê essa aqui? Não, o Miltinho está preparando a apresentação dele. Eu tô dando um ok, assim. A gente pode colocar depois a apresentação também no YouTube, né? Claro. O que está escrito ali? Eu não consigo ler. ele encontrou o conteúdo. Bota assim para ver. Ele fecha, precisa fechar o outro. Aí. Foi sim. Ok? Vamos lá? Pessoal, meu nome é Alexandre, eu sou professor de Geografia. Essa é a apresentação da minha dissertação, eu fiz a minha. Ela tem 240 páginas e o vídeo de apresentação tem mais de 1 hora. Vocês podem ver que eu sou prolixo, tá? Eu estou pondo até um cronômetro para tentar respeitar os 15 minutos. Eu tento embasar minha apresentação em resultados e também na metodologia. Bom, como eu digo, né, minha orientadora é a professora André de Assis Ferreira. Pode passar. O tema da minha dissertação é a criação e utilização de vídeos de forma colaborativa por estudantes mediados pelo professor nas aulas de Geografia do ensino remoto emergencial. Então, foi aplicado em período de pandemia, quando nós estávamos com distanciamento social. A questão norteadora.
Como pode-se construir vídeos em espaços de aprendizagem remotos, investigando como o caráter colaborativo das atividades reflete nas produções coletivas dos estudantes. Então, é a colaboração nesse espaço remoto, nesse ambiente distanciado. O objetivo geral é analisar a produção coletiva e remota de vídeos enquanto suporte multimodal a partir de uma abordagem colaborativa, para a gente tentar alcançar esse objetivo geral. Definimos 4 outros objetivos específicos: elaborar, implantar e analisar um plano de ensino de produção de vídeos com vistas à colaboração nas aulas de geografia durante o ensino remoto emergencial. Isso foi feito. Analisar a interação de estudantes e professores durante a produção de vídeo em aulas síncronas, que foi por meio do Meet, no ensino remoto emergencial, com enfoque na colaboração. Investigar os elementos multimodais presentes nos vídeos dos estudantes. A gente vai falar sobre multimodalidade, mas seriam assim, os elementos linguísticos, que estão presentes naquelas produções dos estudantes. E os aspectos, os seus respectivos significados, o que esses elementos visuais significam para aqueles estudantes dentro daquela produção realizada por eles. Analisar as influências do processo colaborativo de elaboração de vídeos estudantis na formação de professores. Esse objetivo específico a gente não conseguiu alcançar. Tá? O ambiente remoto ele acabou dificultando um pouco. Nós temos 3 construtos teóricos dentro dessa dissertação. O primeiro dele é a colaboração, que aqui a gente entende como atitudes e ações que permitam que todos trabalhem juntos e se apoiem mutuamente, buscando alcançar objetivos comuns, negociados pelo grupo. Esse capítulo, que se dedica à colaboração, me baseei em Ferreira, que é a minha orientadora, ela pesquisa a colaboração. Boa Vida e Ponte, Spinoza, Cárdenas e Arras, são esses pesquisadores espanhóis. O próximo construto é a multimodalidade, que aqui a gente entende como as múltiplas linguagens e formas empregadas nas comunicações. Então, é a múltipla forma, as diversas formas empregadas para se alcançar uma comunicação. A gente tem vários autores, mas o principal que é o Kress e o Von Lauer. O Freire também, que é o Paulo Freire. A gente tem um livro que fala sobre esse assunto, também deu base para a nossa discussão. Seneler e mais também que discutem esse tema. E a geografia, que é um componente curricular, do qual eu sou professor, que é significativo para mim, da educação básica brasileira, se dedica a estudar as relações humanas com a natureza. Esse capítulo descreve como as tecnologias digitais são empregadas no ensino de geografia. Então eu fiz uma busca de todos os trabalhos acadêmicos, artigos, dissertações, tudo que foi produzido desde 2010 até 2019. Então eu pesquisei tudo que havia nos repositórios acadêmicos de todas as universidades brasileiras e também europeias. E aí eu fiz esse capítulo, ficou bem grande. Aí tem todos aqui os principais autores que discutem esse tema, que acaba influenciando bastante também a construção do meu recurso educacional. Tá? A metodologia, ela é uma metodologia do tipo pesquisação, que busca analisar a produção coletiva e remota de vídeos a partir de uma abordagem colaborativa. Para tanto, foram realizadas. O que eu realizei durante esse processo de coleta de dados? As entrevistas, que foram entrevistas sendo estruturadas com os professores, foram 2 professores. Questionários com os estudantes, foram 12 estudantes. E a observação de todas as atividades, tanto síncronas quanto assíncronas. Os sujeitos da pesquisa são 2 professores de geografia do município de São Joaquim de Bicas, da prefeitura, a prefeitura lá tem o ensino fundamental 2, foi o ambiente aplicado. São 2 professores que foram denominados escola A e escola B. Esses professores têm carga horária também bastante expressiva, então com uma grande demanda de tarefas, e mesmo assim eles se predispuseram a participar. Nós convidamos todos os estudantes, 2 professores do 8º ano
nós não conseguimos um número expressivo de estudantes e ampliamos para os alunos também dos 7º anos. Então, nessa situação, nós conseguimos 12. 4 alunos do professor A e 8 alunos do professor B. Tá? Então, o nosso trabalho foi em 2 grupos. O meio de coleta foi o ensino remoto emergencial, que nessa situação, né, nós fazemos a descrição do ensino remoto emergencial que a prefeitura aplicou e fizemos algumas adequações, porque o ensino remoto emergencial da prefeitura não previa as atividades síncronas, só assíncronas. Então, isso também acabou impactando o número de estudantes, porque é um município da região metropolitana, que é marcado pela carência financeira, pela exclusão social, marcadamente sofre com a violência. Então, sim, é um município com estudantes com poucos recursos. Então, participar de atividades síncronas por meio do Meet exige que eu tenha um telefone, um computador com boa qualidade, uma internet estável, enfim, isso acabou limitando. Então, esses estudantes, em teoria, teriam acesso, né, e possibilidade de realizar as atividades. O nosso ensino remoto emergencial do plano de ensino foram aulas síncronas e grupos do WhatsApp para interação. Aqui na análise de dados, né, ela está organizada em 3 pontos também. O primeiro é o processo vivido, onde eu faço a descrição completa de tudo que nós vivemos, as relações e como que isso se desenvolveu, as atividades que foram realizadas, como que isso foi vivido, como que foi a relação com os estudantes, com os professores nas aulas de geografia. O segundo foi a colaboração e interação, onde há a descrição desses processos, né, dessas relações dos estudantes para com esse processo de colaboração, como que a colaboração aconteceu, em contraponto com a cooperação, que, né, é um processo da colaboração. E o terceiro é a produção de vídeo estudantil e os marcadores de multimodalidade, que analisa, né, os vídeos produzidos pelos estudantes à luz da multimodalidade, que é a base teórica que vai dar para a gente analisar a produção em si. No primeiro ponto, né, que é a interação e a colaboração, o processo vivido foi isso, aulas, né, e a relação com os grupos do WhatsApp. Tem uma descrição bastante robusta no texto, né, que não vai caber aqui descrever, senão gastaria muito tempo. A necessidade de aparatos tecnológicos limitou e restringiu a quantidade de indivíduos. Então, olha a fala do professor A. A participação seria maior. Acredito que o número de alunos participantes seria maior e a interação também seria maior. Por mais que o Google Meet permita uma interação, ela não é tão efetiva como se fosse presencial. Então, para o professor, pela percepção que ele tem, se a gente estivesse em um ambiente onde todos tivessem os equipamentos, teria mais alunos, ou no presencial nós também teríamos mais alunos, isso acaba ficando bastante nítido na descrição do processo. O ambiente remoto gera inseguranças ao trabalho do professor, então o professor ele já tem muitas demandas para lidar, e com o ambiente remoto ele tem mais demandas, a própria gravação, lidar com o inesperado, com câmeras fechadas, com microfones fechados, ele não sabe o que o aluno está fazendo, como que essas relações estão sendo empregadas, isso gera uma grande insegurança, dificulta o trabalho no ensino remoto emergencial e dificultou bastante. O estudante no centro das decisões pode criar maior engajamento e comprometimento com as atividades didáticas. Então, colocar o estudante nessa situação permite que ele se engaje mais com as atividades. Só que não é tarefa simples para o professor, pois envolve o desconhecido e inesperado. Aqui nós temos uma passagem um pouco maior, mas eu faço questão de ler. É igual na prova. Eu não vou fazer a prova. Fala do estudante segundo a descrição do professor. Por que você não vai fazer a prova? Ah, eu não quero. Cara, é só sentar e ler. Por que você não quer? Vamos conversar. O que está acontecendo na sua vida? Então, ele está descrevendo como uma situação hipotética. A gente precisa ter esse jogo de cintura. É lógico que eu não sou santo, assim, né? No sentido de achar que toda hora tem que ser compartilhada, toda hora tem que ser colaborativo, toda hora tem que aceitar ou não. Acho que em alguns momentos eu devo fazer este movimento, mas em algum momento eu vou ter que dizer, olha, você vai ter que fazer a prova.
ou então vão chamar a sua mãe ou seu pai como que acabou. Né? Então, que demonstra que essa situação de dar essa situação de decisão, né? De compartilhar esse local do professor, né? de centro das decisões, ele é algo complicado para nós. Né? E eu me coloco na mesma situação. Não é em todo momento que o meu planejamento, que a minha realidade, que a minha vivência, que as minhas 50 aulas que eu tenho semanais, eu estou disposto ou posso fazer esse movimento. Como o professor me disse muito bem, ele foi muito sincero. São fundamentais encontros síncronos. Quando você vê o professor, você tem, aqui a fala de um estudante, do grupo B, você tem um contato com ele. É mais fácil você aprender as coisas que fica digitando e tal. Porque é como se você assistisse tipo na aula, entendeu? Você pergunta uma coisa e está vendo para você lá. Aí tu consegue melhorar, consegue entender mais as coisas. E é um bagulho diferente, tipo, porque já estava tendo tempo já estava tanto tempo na pandemia, na quarentena, e ver um negócio é diferente, é bom. Então aqui ele está fazendo um contraponto com o ensino remoto que ele estava participando, né, sem atividades síncronas. Ele considera que a atividade síncrona, esse estudante, é algo importante. Eu fiz algumas correções, tá, de português, mas muito leves, para priorizar o entendimento. No ambiente síncrono, onde a interação é realizada pela linguagem escrita, os estudantes tendem a interagir menos. Já as questões tecnológicas ampliam a possibilidade. Isso ficou muito nítido quando eles tiveram que descrever os roteiros. Quando eles fazem a descrição do roteiro, eles fazem a descrição completa do roteiro, oralmente. Mas quando eles tiveram que escrever o roteiro no grupo do WhatsApp, isso ficou muito limitado. Então, o ambiente síncrono, ele limita a expressão do indivíduo, ele limita a participação do estudante. Já as questões tecnológicas ampliam nessa possibilidade. Olha aqui a fala do professor A. Uai, Plano ajudou porque é um projeto que tem como base algo que os meninos dominam e que eles gostam, né? Então um contraponto entre o conteúdo e essa questão das tecnologias. E são coisas que os meninos gostam de fazer. Né? Então trazer algo que eles gostam para realizar as atividades, os componentes curriculares, as disciplinas, facilita o aprendizado. A negociação pode acontecer. Então aqui a gente tem a descrição de uma negociação entre os estudantes, na fala da estudante B2. Acho que eu fiz assim, um vídeo, e a estudante B7 tinha entrado em um acordo. Tinha entrado em um acordo que a gente ia colocar a imagem, porque no começo a estudante B7 não queria aparecer no vídeo. Eu já queria aparecer no vídeo. Mas aí a estudante B7 falou que não queria e tal. Aí nós entramos em um acordo de colocar as imagens que também ficaria mais claro para as pessoas entenderem e ficou até melhor do que eu achava que ia ficar. Né? Então aqui mostra que mesmo no ambiente de distanciamento social é possível ter negociação entre os estudantes. Essas negociações a gente, como professor, muitas vezes a gente nem percebe, nem visualiza elas, porque acontece no ambiente privado, ou no grupo do WhatsApp, que tenha só os estudantes e os professores, ou numa conversa privada entre eles. Já falta 8 segundos só, gente, mas falta pouquinho, falta 3 só, eu juro que eu acabo antes. Técnicas... aqui, as técnicas de produção de vídeo facilitam a interação. Então, aqui está dizendo, os meninos estão relatando, no primeiro ali, como fazer a edição, os programas que eles utilizavam, isso gera maior entendimento. Só um exemplo, o aluno A3 era um aluno extremamente tímido, sabe? Então, mas quando ele fala sobre um determinado aplicativo, ele se sente desenvolto, mais aberto à fala, isso facilita muito. A colaboração acontece na sucessão de eventos, então ela não acontece de início, ela vai acontecendo aos poucos. Os últimos encontros
Nós tivemos mais momentos colaborativos que os primeiros, só que não dá para descartar os primeiros, porque os últimos só aconteceram porque aconteceram os primeiros encontros. A colaboração é necessária, né? Que é a divisão de tarefas, também é necessária. O professor deve agir como mediador, buscar a interação em todos os momentos. Então aqui também nós vamos ter uma fala do professor descrevendo como que essa mediação aconteceu por ele. Tá? Eu vou deixar, depois a gente faz a leitura. Aqui a produção de vídeo e os marcadores de modalidade. Os estudantes são capazes de planejar e prever os problemas que enfrentarão durante a produção de vídeo estudantil. Eles são capazes, sem escrever, sem produzir, já saber o que vai acontecer. Tá? E eles vão lidando com esses problemas futuros no presente. Então isso é bastante interessante, essa visão dos estudantes, que muitas vezes não participam das aulas, que não se dedicam tanto aos conteúdos, que o componente curricular, geografia no nosso caso, não é tão bem trabalhado por eles, mas quando eles falam de vídeo, aí sim, eles sobressaem. O smartphone foi o principal aparato tecnológico empregado durante a produção de vídeo estudantil. Nós temos gráficos, né? A obsolescência dos smartphones dos estudantes influenciaram na produção. Então aqui nós temos um caso, né, de como que essa obsolescência dos smartphones acabou influenciando essa produção. E é interessante porque esses 12 estudantes tinham recurso. Eles eram, dentro daquela realidade, um dos poucos que tinham recurso. E mesmo eles com recurso, esse recurso é precário. Essa inclusão digital, ela não acontece de forma efetiva. Ela ainda exclui os estudantes. Aqui, a produção de vídeo estudantil mobilizou as suas famílias também, né? Aqui nós temos o exemplo do aluno B1, que ele faz um chroma key e durante a explicação ele diz que a família, a mãe dele auxiliou nesse processo, né? E foi só teve mães, pais participando durante os encontros, auxiliando os seus filhos nessa produção. Os estudantes buscam a máxima modalidade, ou seja, o máximo de informação possível, o máximo de cor, de saturação, tanto em cor, saturação, brilho, áreas mais atrativas da imagem, para representar os seus elementos. Eles não buscam o escondido, o apagado, eles não querem aquilo que está mais ali na sutileza, eles são mais diretos na comunicação, sabe? É assim que eles gostam, é assim que eles entendem a comunicação, é assim que eles representam essa comunicação. Os estudantes buscam reproduzir vídeos que eles consomem no seu cotidiano, tanto nas redes sociais, eles reproduzem eles fazem igual ao que eles consomem. Os vídeos apresentam a correta correlação com os conteúdos geográficos, então a gente não encontrou nada ali que seja muito diferente dos conteúdos e nenhum erro técnico grave entre os estudantes. Por fim, aqui nas considerações finais, é possível estabelecer um ambiente colaborativo mesmo com atividades totalmente remotas, sendo essencial o oferecimento de atividades síncronas e assíncronas que deem voz aos estudantes e lhe permitam participar de todos os momentos e atividades como protagonistas do processo. Observou-se que os momentos colaborativos são decorrentes de uma série de fatores que não podem ser alcançados em um único momento de interação e foi necessário uma série de encontros e momentos interativos para que o ambiente possa ser colaborativo, sem que, para isso, se estabeleça uma estrutura hierárquica dos acontecimentos. E, por fim, é fundamental que o docente esteja disposto e motivado a executar essas atividades no plano de ensino, né, na colaboração, mas a gente sabe que a estrutura educacional hoje ela dificulta isso. Os estudantes buscam seguir os mesmos padrões, né, que eles consomem. Os vídeos estudantis possuem grande relevância para a construção de conhecimento, não só por ser uma maneira de trabalhar os conteúdos das disciplinas, mas de criar engajamento com os estudantes. Os vídeos também são produtos multimodais que indicam as estruturas sociais que os produtores de signo, os estudantes, estão submetidos, tanto pelas limitações técnicas, quanto pelas escolhas dos elementos visuais dos vídeos. Tá? Então essa aqui é a nossa consideração final. O meu produto, o meu recurso educacional, ele é composto por esse plano de ensino, é composto de 6 planos de aula, mais uma série que não está disponível ainda para o público, porque eu vou fazer isso depois, acabando para ver os vídeos, né? Mas são 5 vídeos trabalhando a produção de vídeo estudantil para postar no meu canal.
parabéns, Alexandre, pela excelente apresentação. Vou fazer só algumas considerações rápidas aí dos dois, já que vocês estão aí. Você já defendeu também? Quase. Então vamos lá. Eu vou abrir também para todo mundo, né, se alguém quiser perguntar, mas eu queria só marcar algumas coisas assim, que eu achei interessante dos dois trabalhos, né? Esse foco aí da perspectiva dos recursos sociotécnicos, né, eu chamo de sociotécnicos, pensando aí mais na referência aí de Nelson Preto, André Lemos, essa turma, na qual eu faço parte. Mas isso está bem marcado nos dois trabalhos, né? Um com o Scratch e o outro aí com os vídeos, você trouxe ali o Filmora e os outros apps. Eu acho que isso é interessante, essa marcação. E eu achei interessante também a marcação do ponto de vista dos conceitos que vocês trouxeram. Um aí a perspectiva do pensamento computacional e o outro que é a questão da multimodalidade. E aí eu já levo uma pergunta para vocês, como que vocês chegaram nesses conceitos, porque muitas vezes eu vejo que a formação inicial, a gente, diante de uma formação tão genérica, é difícil a gente marcar. Por exemplo, o pensamento computacional na formação da licenciatura ainda é muito distante. Eu acho que a multimodalidade, ela também, na formação das licenciaturas, você tem muito nas letras, mas a formação da licenciatura ainda é muito distante, ainda mais da geografia. E aí já fica uma pergunta para vocês, como que foi isso, essa construção conceitual? E para não alongar muito, né, eu queria também depois que vocês contassem um pouco como é que vocês chegaram nesses professores. Eu vejo hoje a Prefeitura de Belo Horizonte tem um espaço super interessante, que é o Clique, né? Clique. Trabalha lá. Ah, então por isso então tem alguma coisa, uma correlação. E eu achei super interessante o Clique, assim, com a construção, o espaço e tal. E você aí estava em São Joaquim de Bicas. Eu queria saber um pouco mais como é que vocês chegaram nisso. E eu acho que vocês estão de parabéns. Eu estou numa comissão da AMPED, na Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação, que a gente vem pensando muito, assim, há uns anos atrás, você tinha a pesquisa educacional muito formatada na sua tese, ou na sua dissertação. Hoje a perspectiva está ampliando, assim, eu vejo isso com bons olhos, tanto na perspectiva de criar produtos, quanto na perspectiva de trazer um filme para isso. A AMPED hoje já tem uma seção para isso. E eu acho isso super importante, porque traz novos elementos de uma conexão também que está muito próxima dos estudantes, né? Do ponto de vista de uso de um software ou do ponto de vista de uso de um vídeo. E isso aproxima muito mais a academia da sua realidade, né? Principalmente nós na licenciatura de Educação Básica. Eu acho que isso é super importante para nós e traz novos elementos para a formação de professores. Eu acho que isso é fundamental. Há uns anos atrás, eu formei em 2006, eu lembro que ainda a gente não tinha esses quadros aqui, eu lembro que a gente chegou, estava chegando essa coisa, né? O uso, inclusive, do smartphone estava chegando hoje em dia. Isso é uma realidade. Mas ainda, né, você marcou bem, né, Alexandre, a questão da exclusão digital. A gente ainda está nessa tecla, né? A gente vê as pesquisas aí do CGI, né, Comitê Gestor da Internet, ou até mesmo, né, o Fórum da Internet que está bem discutindo isso. Agora a gente está chegando aí na questão do direito digital, né, que é uma questão que a gente está discutindo um pouco isso. Ainda a gente tem uma luta, principalmente diante de um governo que não investe, né, não investiu na pandemia. E por último, mesmo com todas as contradições da questão da exclusão digital, eu vejo que foi importante essa questão sociotécnica para trazer, de certa forma, mesmo com todas as contradições, esse aluno que estava do lado de lá, mesmo offline e muito online. Por isso, acredito que uma pesquisa por si só, ela já é inédita, mas o ineditismo das suas pesquisas tem isso também, que é durante a pandemia, num momento tão difícil, com tantas mortes, enfim. Parabéns. E vou abrir aí para as perguntas, se alguém quiser fazer pergunta, os colegas. Acho que é legal fazer aqui no microfone, que eu acho que está gravando. Deixa eu responder, legal. Deixa eu responder assim. Então, está explicado. Formulário. Vai lá. Boa tarde, meu nome é Diego, sou
no México. Eu acho que era legal você ficar ali e você aparecer. Deixa eu virar, agora você está aparecendo. Estou no segundo semestre, sou orientando a professora Teca. Ó. E hoje vai ter até uma mesa redonda. Mesa. Tu é da Bahia, já sei. É. Já estive Tava lá, lá, estava lá. Eu estava conhecendo. Aí eu queria só uma duvidazinha da questão do problema dessa pesquisa para ver. O problema da pesquisa. Então, a gente queria... Podia fazer uma bateria? Tem mais alguém? Não, eu acho que... E Mas para vai lá. Em relação, porque eu trabalho também com as PBEs, aí quando você colocou, aí você trouxe o que a PBE proporciona para os estudantes, e para o professor também. E uma coisa que eu destaquei é essa relação aluno-professor, que melhora com a relação de PBEs. E a gente também conseguiu observar surgimento assim de alunos escritores, quando eles iam escrever também nessa perspectiva colaborativa. Dentro, para escrever esse roteiro, tem essa escrita colaborativa. Sim. Agora foi diferente porque a gente fez presencialmente e surgiu também um artigo dentro dessa sala. Por isso que eu achei interessante essa parte dos PBS, que tinha que ampliar para toda a população brasileira em relação às escolas, porque isso ajuda Colocar em rede. Melhorar essa associação professor e aluno. E essa parte colaborativa mesmo, que eu prestei atenção na escola, que surgiu também vários talentos de edição. Eu não sei se você conseguiu ver isso também no museu, assim, mas de edição, que foi, eu acho que eles começaram a editar vídeos até para a escola e a gente ganhou um projeto do PROV, que é o projeto do Estado de vídeo estudantis, do Estado da Bahia. A gente ganhou uma sala, que eu participei, o professor orientador dessa sala. A gente ganhou com as VBS. Ganhou uma câmera profissional do Estado e a gente consegue agora fazer outros vídeos, mas nessa perspectiva. E com certeza eu pretendo essa situação. Parabéns. Para você não está perguntando, não foi para ela que estava falando. O que é uma diferença de um estado, né? Porque a porra da Bahia. Porque tem mais investimento, né? Nosso querido aqui. E proporciona esses projetos, o PROV, o estudantil tal, e aí vai, projetos artísticos. Então, em relação ao problema da pesquisa, a gente queria realmente fazer um processo formativo, né? Como se fosse um modelo, uma sugestão de formação para os professores da escola básica, né? Mas identificando as percepções dele. O problema era identificar essa percepção, o que ele entendia de pensamento computacional, se ele entendia que a prática dele já existia esse pensamento computacional, se o Scratch, o Scratch Junior, né, que é diferente do Scratch, ele conseguia proporcionar o desenvolvimento desse letramento digital e também do pensamento computacional. Então, na verdade, era a associação do letramento digital, do pensamento computacional, dentro de uma aprendizagem criativa. E esse era o problema, esses três pilares, né? Sobre como eu cheguei na multimodalidade, para a primeira pergunta do professor, eu precisava encontrar um conjunto teórico que conseguisse me dar respostas sobre a produção dos estudantes. Isso não é simples. Foi bastante difícil, é uma literatura que ainda está toda em língua inglesa. Guter Grass esteve aqui na Federal, eu lembro dele aqui em 2006. Ele estava no início da teoria, a gente quase não conhecia. Nem dava para entender. Aí foi isso, foi essa busca. Eu dei muita cabeçada antes de chegar na multimodalidade, que foi o que conseguiu me dar respostas mais científicas da produção, porque acaba ficando fora da multimodalidade muito na percepção. E a percepção ela é muito difícil de construir um texto científico a partir de uma percepção. E a multimodalidade ela te dá dados mais, não são matemáticos, mas são mais próximos
conceito científico, né? Que eu posso provar, que eu posso repetir. Você pode pegar o meu plano e aplicar nas suas turmas e ver se você vai conseguir alcançar resultados similares. Então, é isso. Hoje, a minha pesquisa, ela pode ser refutada. Né? Se fosse na percepção, não seria. E esse rigor científico, para mim, era importante. Então, foi por isso que eu caí na multimodalidade. Sobre o alcance dos professores, também não foi fácil. Eu tive muita dificuldade de encontrar esses professores durante a pandemia, porque eu também estava, né? Eu também fui professor durante a pandemia. Eu estava sobrecarregado, eu estava trabalhando quase 24 horas, me mandando mensagem a qualquer momento, estava aqui seguindo o Classroom do Estado, enfim, fazendo apostila, fazendo material para os meninos. Então, assim, eu estava sobrecarregado e os meus amigos também estavam sobrecarregados. E a Prefeitura de São Joaquim de Vigas, ela foi um pouco mais acessível para mim, porque eu sou um servidor da Prefeitura. Então, aí eu consegui conversar diretamente com os professores, expliquei a situação e eles se compadeceram com a minha pesquisa. Foi bem isso, sabe? Foi um esforço da parte deles participar da minha pesquisa. Não foi algo assim, eu gostaria muito de participar. Não. Foi algo que eles fizeram porque foi solicitado por mim, que eu os conheço. Não sou grande amigo deles, mas a gente trabalha no mesmo ambiente, então foi mais fácil. Por esse motivo, porque eu fiz uma ampla divulgação e não consegui professores que estivessem expostos. E eu entendo, sabe? Eu entendo. Isso também está descrito no processo, né, vivido durante a dissertação. E eu agradeço as palavras sobre a PPE. Realmente ela muda o ambiente escolar em todos os momentos. Eu fiz algo similar com o ensino médio agora, e assim, alunos que nunca interagiram comigo, me procurando, querendo minhas redes sociais, querendo bater papo comigo e querendo me mostrar, assim, trazer engajamento. Se você quer engajar os seus estudantes, a produção de vida estudantil, ela traz esse resultado. Mais alguma coisa? Gente, parabéns a todos, a todas, e obrigado aí por beijar também, agradeço, e encerro por aqui. E força aí nesse finalmente, nessa defesa. Amanhã. Coisa boa. Eu quero ler o trabalho depois. É isso. Encerramos aqui essa primeira parte. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Eu que agradeço. Gente. Parabéns.